Olá, estamos de volta com a segunda edição deste ano de 2015. Um ano que mal começou, mas já tem novidades aqui na Bits. As maiores mudanças começam em março, mas hoje colocamos no ar a primeira, que são as edições especiais sobre saúde. O foco hoje serão as contusões, o estresse, o HPV, a terapia expressiva E também a fitoterapia. Este é um dos projetos da UF que envolve a comunidade externa e valoriza a troca tão fértil de conhecimento entre a universidade e as pessoas envolvidas neste trabalho. Trata-se de um projeto de extensão, que envolve pesquisa e ensino. Vocês vão poder conferir aqui. A Bitciência Começa já! No mês do Carnaval, uma das grandes festas brasileiras, nada melhor do que estar de bem com a vida. Eu tô mais ou menos, afinal a gente tá trabalhando, né? Ah, Lucas, não fique assim. Vamos ver agora uma matéria que fala exatamente sobre o estresse no trabalho. Sabia que ele é muito mais comum do que pensamos? Brincadeiras à parte, algumas profissões são realmente muito estressantes, como você vai ver agora. Dizem que sou louco, pensar. O estresse parece cada vez mais comum nos dias de hoje, em especial no ambiente de trabalho. Imagine, por exemplo, a rotina de um motorista de ônibus: acordar cedo, dirigir em pleno engarrafamento e ter que lidar com passageiros irritados. Teve um motorista que precisou relaxar disso tudo em outubro do ano passado para o ônibus que dirigia no meio da Alameda São Boaventura. Segundo uma passageira, ele teria dito que se não descansasse, seria capaz de jogar o ônibus da ponte Rio-Niterói. Essa história pode até causar estranhamento, mas quem nunca ficou estressado por causa do trabalho? O trabalho em si ele é estressante, porém, dentro dos portões, para dentro da universidade, isso eu quero deixar bem claro, o ambiente é tranquilo, é saudável, é uma coisa até bem interessante, você se sente bem no meio acadêmico. Agora, do portão para fora, para desempenhar a minha função especificamente, que é motorista oficial da universidade, é que é estressante. Tem que ter uma paciência, o prédio tem que fechar 10 e as pessoas às vezes insistem em ficar mais de 10 horas, que a gente não pode fechar com uma pessoa lá dentro, e às vezes não pede nem desculpa, entendeu? Nem pede, nem avisa que vai ficar até mais tarde, e a gente é obrigado a ficar, entendeu? Isso estressa um pouco. Principalmente na área de fórum, que é muito lento e moroso, a justiça é o que mais estressa. Um estudo realizado em setembro de 2013 utilizou a ferramenta de pesquisa Adzuna para analisar mais de 2.000 profissões e descobrir quais são as piores e as mais estressantes. A pior, segundo essa pesquisa, é de motorista de ônibus. Junto aos motoristas estão respectivamente os entregadores, assistentes de cozinha, jornalistas e policiais. Quanto ao estresse, a primeira colocada foi a de médico, seguida pelos professores, policiais, jornalistas e os bombeiros. Mas o que é o estresse? O estresse é uma reação, em princípio, fisiológica a situações de tensão ou de ameaça que foi descrita inicialmente no âmbito da biologia para qualquer ser vivo que precisa de uma série de reações fisiológicas para poder fazer frente ao perigo. Como o estresse é uma reação natural do corpo, tanto de humanos quanto de animais, ele só vira um problema quando se torna recorrente. Se a descarga de adrenalina e outros hormônios é constante, ela vai produzir não só um desgaste emocional, como também físico. Uma das fontes mais citadas desse desgaste é o ambiente de trabalho. Hoje, a gente tem, de uma maneira muito geral, né, uma tensão muito grande, uma pressão, uma competitividade no trabalho, que é uma competitividade que se dá também entre empresas, entre países, e que vai bater em cada um que está trabalhando como um grau de exigência, de bater metas, em geral de bater metas cada vez maiores, e se alcança uma meta, uma nova mais alta estabelecida, né? Isso não só no que tradicionalmente é considerado o mundo mercado, do capital, mas também nas instituições públicas. Os professores das universidades vivem uma pressão por publicação
que está em discussão hoje, que está fazendo as pessoas ficarem muito mal, os professores da escola pública, os trabalhadores da rede pública de saúde. Essa lógica da meta da produção quantitativa muito alta, ela está levando a uma tensão permanente muito grande. Depois dessa, é melhor desestressar. Para nos ajudar nisso, o terapeuta Fernando Gregório da Silva vai falar sobre as técnicas que ele ensina no curso de desativação do estresse que ele ministra no campus do Valonguinho da UF. As técnicas vão depender do meu público no momento em que esteja acontecendo o curso. Porque cada curso é um curso. Porque cada curso tem pessoas diferentes. Então o objetivo não é ensinar o que eu sei. O meu objetivo é ensinar o que as pessoas demandam, né? Basicamente verificando como o estresse se manifesta, uma vez que estresse é a reação das pessoas aos fatores estressores. Tá mais calmo agora? Tô sim, Lucas. E depois dessa matéria estressante, a gente vai fazer um giro de 180 graus, porque é hora de você relaxar. Desenvolvido pela professora da UF, Denise Viana, o projeto Terapia Expressiva é voltado para os pacientes e cuidadores do Hospital Antônio Pedro, visando humanizar seu tratamento. Quer saber mais? Então vê a matéria aí. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Essas imagens fazem parte do programa Terapia Expressiva, coordenado pela professora Denise Viana. Através de ferramentas como a dança, a música e o teatro, o projeto procura humanizar o cuidado em saúde. Uma das ações do programa, a Infusão de Vida, trata de pacientes com câncer. Então, ali a gente faz atividades onde a gente conta uma história, enquanto as pessoas estão tomando quimioterapia, que é uma coisa assim, bastante nova, em grupo, a gente vai ao Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Antônio Pedro e leva esses alunos do curso, leva os voluntários, os bolsistas do programa. É uma equipe multidisciplinar para contar uma história, oferecer um material expressivo e conversar com essas pessoas, que é uma forma de cuidar, não só através da injeção do remédio, mas é o cuidar verdadeiro, que é o estar atento àquelas pessoas, né? A principal ação do projeto é o curso Cuidar de Si com Arte. Nele, profissionais da saúde aprendem a se conhecer melhor para aprimorar o cuidado com os outros. Os profissionais de saúde do hospital, muitas vezes pelas dificuldades da própria profissão, as dificuldades sociais, as dificuldades do hospital, ele pode ter dificuldade de cuidar do outro. Então, dentro do programa existe a ação principal, é o curso Cuidar de Si com Arte, que é para esses profissionais terem um espaço de cuidar de si para que cuidem melhor do outro. Para os alunos desse curso, foi realizado o evento Em Busca do Graal, um caminho para si mesmo, no dia 12 de dezembro, no campus do Gragoatá. Durante o evento, foram realizadas atividades para promover o conhecimento próprio. A dinâmica começou com uma apresentação de teatro e percorreu diversas salas do bloco em busca das virtudes que simbolizam a sabedoria. Durante o evento, foram expostas fotos dos pacientes tiradas durante o programa. A fotografia se mostrou uma ferramenta terapêutica também, porque aí o fotógrafo mostra foto. Uma pessoa que às vezes nunca teve uma boa foto, mesmo doente, a gente capricha e ela escolhe qual foto que ela quer. Se ela não gosta, ela pede para pagar. A nossa equipe também participou das atividades propostas e tirou uma foto instantânea, como as tiradas pelos pacientes. Eu conheço o trabalho de terapia expressivas já há alguns anos. Esse trabalho, Cuidar de Si com Arte, da Denise Viana, é um trabalho assim, muito bonito, muito assim, gratificante. As pessoas que vêm
para esse atendimento já vem muito sofrida, né, fazendo um tratamento doloroso. Então, através da arte, através da contação de histórias, através de muitos materiais expressivos, eles podem ter um alento, né, e sentir assim uma esperança. Quando uma pessoa está em quimioterapia, logicamente que ela está passando por um momento muito difícil, ou está com câncer ou doenças muito graves. Então ela está com medo, está se sentindo desprotegida, está sentindo medo de ficar sozinha, da perda financeira, da sobrecarga para a família. Então muitas vezes essa pessoa não tem nenhum espaço em casa para falar disso. Porque se ela chorar, o filho vai ficar triste, ou a mãe vai ficar triste. Então eles encontram um espaço com a gente para chorar, para contar os seus medos e para rir também, porque é um momento da gente cuidar não da doença daquela pessoa, mas mostrar a ela que se ela está viva, existe esperança e núcleos saudáveis que podem ser resgatados. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Viu como precisamos nos conhecer melhor para cuidar dos outros? Isso mesmo. Para saber mais, acesse o site www.terapiaexpressivauf.blogspot.com.br. Vale a pena conferir. E uma outra forma de relaxar é praticar esportes. Além de relaxar, é muito importante para a saúde. Mas será que as pessoas estão se exercitando de forma correta? Uma orientação na hora de se exercitar é muito importante para evitar as contusões, como você vai ver agora. Já foram comprovados vários benefícios relacionados ao hábito de praticar exercícios físicos. Hoje, há muitas pessoas que costumam fazer exercícios pelo bem-estar, pela vaidade de ter um corpo bonito, pelo bem à saúde ou até mesmo para conquistar campeonatos esportivos. No entanto, a atividade física feita sem supervisão pode render sérias lesões. As contusões mais comuns são contusões osteomiarticulares, né? Lesão muscular, estiramento, ou outras lesões por uma má execução do gesto motor, né? Também está associada. Uma outra questão que não é bem uma lesão, mas que ocorre é a dor muscular tardia, principalmente associada a um determinado tipo de contração, que é a chamada contração excêntrica, que promove essa dor. Se o indivíduo não está habituado a fazer esse exercício, ele faz esse exercício com grande intensidade, num volume considerável dentro da semana, é muito comum esse indivíduo sentir essa dor. Isso acontece muito, por exemplo, quando o indivíduo é sedentário, está muito tempo sem fazer atividade física e vai jogar aquele futebol no final de semana e sente aquela dor, que 2 dias depois que fez o exercício não consegue se locomover direito. E isso está associado, na verdade, a uma micro-ruptura tecidual que vai gerar um processo inflamatório e acaba causando dor. Marcos Magalhães, professor de Educação Física e personal trainer há 20 anos, alerta para as problemáticas da atividade física sem supervisão. As pessoas se aventuram muito em chegar, não, vou fazer porque eu vi fazendo, porque eu vi uma dica num site, ou que está muito em moda ultimamente, que são os blogs, porque eu li num blog assim, e saem fazendo aleatoriamente, O conselho principal que eu dou é sempre procurar alguém habilitado, na área de educação física, um treinador, para que possa estar te orientando, porque nem todo exercício é adequado para uma pessoa, por exemplo, eu quero perder peso, não é sair correndo, simplesmente, vou sair correndo porque todo mundo corre, eu quero emagrecer, então vou fazer um regime maluco e vou fazer 2 horas de esteira, e não é por aí. Tem sempre que ser avaliado, o aluno passa por uma avaliação sempre, antes de começar qualquer treino, por uma entrevista para a gente conhecer um pouco mais, saber a história dele, desde se ele toma medicamentos, se tem alguma lesão, se a família tem algum histórico de cardíaco, se está fazendo uso de determinado medicamento, tudo isso é importante. E lógico que, dependendo do tipo de trabalho que ele for fazer, tem que ser programado uma atividade específica antes, aquecimento, alongamento principalmente, tanto antes quanto depois do treino, para que não venha ter lesões precoces. As academias ao ar livre foram uma iniciativa de várias prefeituras ao redor do Brasil,
com o intuito de promover uma melhor condição de vida para seus habitantes, sem custos. No entanto, também deve-se tomar uma série de precauções na hora de operar esses equipamentos, como, por exemplo, se alongar antes das atividades e ter o acompanhamento de um profissional, como alerta o professor Jonas Gurgel. Certamente, qualquer tipo de exercício ele deve ter a supervisão de professores de educação física, até o aluno, pelo menos, desenvolver alguma autonomia. O programa de academia ao ar livre, ele prevê a presença do professor de educação física. Para quem não tem a chance de ter um acompanhamento de um profissional, o professor dá algumas dicas. O ideal é que não tivesse essa situação, até pelo menos a pessoa começar a prática do exercício. O professor de educação física, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar o aluno, e vai adequar a atividade às possibilidades desse aluno. Muita gente pensa que a academia ao ar livre, por ser exercícios que usam a carga, a massa corporal, enquanto carga, que não tem nenhum risco de lesão. Isso não é verdade. Apesar da carga corporal teoricamente parecer ser leve, isso não é tão verdadeiro. Por exemplo, se eu pedir para você fazer uma barra e suspender toda a sua massa corporal, você vai achar um exercício extremamente intenso. Então a gente tem que ter um certo cuidado. O ideal seria as pessoas, antes de começarem a praticar exercício físico, primeiro, procurar um médico, para fazer uma avaliação médica e saber se as pessoas estão aptas ou não a fazer exercício. E quem for iniciar o exercício, procurar também a orientação de um professor de educação física. Se as pessoas não tiverem essa possibilidade, o ideal é fazer um exercício de intensidade leve a moderada. Então, por exemplo, caminhadas ou atividades que não gerem grande intensidade nem grande demanda do sistema cardiovascular, porque se as pessoas não estão habituadas a fazer esse exercício, não conhecem, existe um risco dessas pessoas terem complicações. Muito interessante, Lucas. Principalmente agora no verão, quando todo mundo lembra que para ficar em forma, só praticando atividades físicas, não é mesmo? Verdade. E ninguém merece ficar de molho por uma contusão. Voltamos já com o ASBIT Saúde. Após esse intervalo, vamos conferir o projeto Pet Farmácia Viva. Eles fazem um trabalho na área da fitoterapia, que é a utilização de plantas medicinais sem substâncias ativas isoladas. É uma forma mais barata de tratamento, que tem suas vantagens e seus limites também, como você vai ver agora. Desde 1978, a Organização Mundial da Saúde reconhece a importância da fitoterapia para países em desenvolvimento. Afinal, seu custo é menor. Pesquisas realizadas em universidades brasileiras já identificaram cerca de 2.000 espécies vegetais com uso científico comprovado. Reconhecendo o valor curativo e alimentar dessas plantas, um grupo de pesquisadores da UF criou em 2010 o PET Farmácia Viva. Formado por professores e alunos, o PET busca não só pesquisar a medicina fitoterápica, mas também levar a comunidades de usuários do SUS este conhecimento. Então tem todo um tratamento especial para isso, E a partir de uma lista de plantas do Ministério da Saúde, focar em determinadas espécies que já se tem um conhecimento científico sobre elas. Então, a ideia é a produção de plantas medicinais que já têm um conhecimento científico consolidado, digamos assim, para a produção de medicamentos. O projeto abrange vários aspectos relacionados à produção de medicamentos fitoterápicos, desde a parte agronômica
até os controles de produção para que a população possa ter acesso a um produto de qualidade. O projeto ele começa com a propagação das mudas de espécies medicinais. Essa propagação é feita na estufa agrícola. Nós temos 2 estufas agrícolas implantadas no campus do Gragoatá. E a partir dessas plantas propagadas nessas estufas, elas são transplantadas para o campo, onde os agricultores recebem as espécies já identificadas e começam então o cultivo para a produção de biomassa, para que efetivamente a gente possa produzir os medicamentos. Muitos médicos possuem resistência em prescrever fitoterápicos, pois se o princípio ativo da planta não for aplicado corretamente, a doença poderá ser agravada. O uso de plantas medicinais em cidades brasileiras é praticamente inexistente. Bem diferente de outros lugares, como a China, que inspirou o Pet Farmácia, especialmente depois que a aluna Jennifer Dias, que participa do projeto, conseguiu ir até lá em 2011, por meio do programa de intercâmbio Top China Santander. Hoje, o PET desenvolve junto ao público vários projetos que se estendem desde a universidade até comunidades como a de Nova Iguaçu. Lá são mulheres que não tinham renda, né? não trabalhavam. Então, isso gera uma renda para elas mensal, muito importante, porque a população lá, as pessoas estão bem necessitadas, e o projeto entrou com esse intuito mesmo, de conciliar, né, aprendizado, você trocar a vivência que você tem com a comunidade. Então, quando a gente vai lá para dar esse conhecimento teórico que a gente tem, e a gente tem a resposta deles com relação ao que a gente passou para eles, olha, isso que você me falou funciona, isso que você me falou pode funcionar, mas aqui não está dando certo. Então você tem uma troca e você tem um aprendizado mútuo. O Pet Farmácia também possui projetos dentro da universidade, como a horta coletiva da UF. Os estudantes da moradia sentem uma necessidade dessa rotina e dessa dieta com alimentos orgânicos. Em vista que o bandejão tem horários restritos e que muitos não conseguem também se adaptar à rotina do bandejão. Eles sentem falta da sua dieta vegana e vegetariana. Então, com isso, eu entrei com a proposta da criação de simples hortas. Umas hortas do tipo, podem ser de alvenaria ou até mesmo umas utilizando garrafa PET. Vencedor do Prêmio Santander 2011 na categoria Universidade Solidária, o Pet Farmácia quer ir muito além. Com mais pesquisas e mais investimentos, ele visa introduzir a medicina fitoterápica na rotina dos brasileiros, mostrando que tudo que é natural ainda é a melhor opção para vivermos mais e melhor. Quem nunca tomou aquele chá feito pela vovó para ficar bem? Eu já, com certeza. Mas não existe só o chá nos tratamentos alternativos. Aqui na BITS já falamos sobre a homeopatia. Confira no nosso site. Informação é fundamental quando se trata de cuidar da saúde. Por isso mesmo, a próxima reportagem vai focar numa vacina que foi motivo de controvérsia em 2014. A vacina que foi criada para combater o HPV. O vírus do HPV é responsável pela doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Pior que não há um vírus, mas mais de 100 tipos de vírus que desencadeiam a doença. Os números não são nada animadores. Afinal, estima-se que 50% da população sexualmente ativa já tenha sido infectada por algum tipo de HPV. A campanha de vacinação contra o HPV começou no dia 10 de março de 2014. Cerca de 2 milhões de meninas de 11 a 13 anos foram imunizadas contra 4 tipos do vírus. Apesar da polêmica causada principalmente porque algumas pessoas tiveram reações após tomar a vacina, os médicos continuam recomendando a vacinação. Até porque ainda não há comprovação de que as reações foram mesmo causadas pela vacina, que deve ser tomada principalmente por crianças e adolescentes que ainda não tiveram relações sexuais. E será que os pais aqui de Niterói estão levando seus filhos para tomar a vacina? Veja a matéria. O HPV é o vírus do papiloma humano, que já é conhecido há bastante tempo, mas sempre relacionado a questões benignas. Só com o desenvolvimento da biologia molecular que se passou a associá-lo ao câncer, principalmente na região genital. Hoje o HPV é o principal responsável pelo câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais mata mulheres em todo o planeta. E a forma de contágio é principalmente o contato. Cerca de 35% das mulheres em idade sexualmente ativa são portadoras do vírus do HPV e cerca de 1% dessas mulheres irão desenvolver câncer do colo de útero. São diagnosticados 500 mil novos casos deste câncer por ano no mundo. A vacina contra o HPV é a forma mais eficiente de prevenir a doença. A partir agora de 2015, meninas de 9 a 13 anos poderão se vacinar na rede pública. Na rede particular, a vacina também está liberada para meninos. Cada dose custa em média R$ 400 e são necessárias 3 doses. Sim, a vacina que hoje está sendo fornecida tanto pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério,
quanto existe também para comprar em clínicas particulares, ela se propõe a vacinar meninas a partir de 9 anos. Isso porque a gente sabe que o HPV, logo que se inicia a vida sexual, em geral também, como ele é um vírus muito distribuído na população, é no início dessa vida sexual que as pessoas se infectam. Então é preciso vacinar antes do início da vida sexual. Já me informei com a minha pediatra, né? E ela estava me comunicando que os meninos também têm que se prevenir, né? As meninas com câncer de útero e o menino com a questão do câncer de próstata. Já está comprovado que também essa faixa de 11 a 12 anos é a faixa que melhor previne contra o câncer de próstata também. Então a gente também está vacinando os meninos. Assim, o governo não está bancando a questão dos meninos, mas particularmente a gente está dando a vacina também em 3 doses para os meninos também. No Brasil isso está em estudo, mas em vários países a vacina já é adotada também para meninos. E embora no homem o HPV esteja basicamente associado com lesões benignas. O câncer de trato genital masculino, ele é basicamente associado a processos de higiene, circuncisão, ele não é diretamente relacionado à presença do vírus, não. Eu já soube que tiveram algumas meninas que tiveram efeito colateral, mas eu acho que o benefício é muito maior e vacina você corre o risco qualquer uma que você toma. Ela não... Acho que quando não é mais virgem não faz muito efeito, assim, já ouvi falar isso. A presença do anticorpo gerado pela vacina, esse anticorpo vai estar no sangue, então não sabemos como que esse anticorpo vai acessar o vírus e impedir que ele cause a doença, né? Essa é a principal controvérsia dessa vacina. A gente está vendo agora a primeira fase, né? A primeira dose que foi dada foi um grande sucesso, mais de 90% de cobertura de todas as meninas, mas para essa segunda fase a gente estava com em torno de 10% a 15%. E eu acho que isso se deve ao fato de que aconteceram problemas com reações adversas graves, mas as autoridades competentes não se manifestaram adequadamente. E isso, então, levou a um medo dos pais de permitirem a vacinação. A professora Silvia Cavalcante fala dos métodos de prevenção do HPV. E a aluna Lara Silva, do 8º ano do Colégio de Aplicação da UF, apresentou durante a Agenda Acadêmica 2014 como se previne gravidez e doenças. Olha, em relação à prevenção do vírus, da infecção pelo vírus, é a camisinha. É usar preservativo sempre. Não é 100%, porque ele é um vírus que pega todo o trato genital e a camisinha ela só recobre parte do trato genital, mas ainda assim ela impede que haja infecção localizada no colo do útero. Tem a camisinha masculina, que é a mais usada. A melhor mesmo é a camisinha feminina, porque tem algumas doenças que só no toque de pele mesmo, ela pode pegar. Para botar a camisinha feminina, tem que segurar esse anel interno aqui, segura o anel interno e introduz na vagina da mulher, o mais fundo que puder. Na hora de tirar, ele vai ficar bem no colo do útero, a camisinha feminina. Na hora de tirar, enrosca assim e puxa esse anel com o dedo e se tira. Essa se previne a gravidez e as doenças também. A ideia é chamar os pais para a escola, né, para as escolas das suas filhas e para poder esclarecer de fato como que a gente pode abordar. Agora, tem que ser em todas as etapas. O que o vírus causa, o que a vacina se propõe a prevenir, o que ela não protege contra e principalmente esse risco de reação adversa, em que se houver algum sinal ou sintoma característico, o pai vai buscar um atendimento adequado. E muitas vezes as crianças têm alguma reação, mas que são reações normais, poderiam ter em outras vacinas, mas isso alarma muito a população. Então, o momento de fazer todo esse esclarecimento é o momento em que a vacina é aplicada nas escolas, né? E isso, infelizmente, a gente não está fazendo bem feito, não. Bem, como vimos, é muito importante se vacinar e se proteger dos vírus. Meninas e meninos. E depois dessa matéria, nossa edição chega ao fim. Mas continue com a gente no Twitter, Facebook e Instagram. Isso mesmo. Lá divulgamos outras matérias, fotos dos bastidores, é bem divertido. E te mantém informado sobre o mundo da ciência. Assim como no nosso site, www.bitsciência.uf.br, em que estão todas as matérias que já fizemos e outros conteúdos.
E você pode entrar em contato conosco também pelo nosso e-mail, bitciência@unitv.uf.br. Não deixe de enviar as suas sugestões e críticas. Tchau, até a próxima. Tchau, até lá!